Meu nome é Felipe Barbetti de Grabalos, eu sou orientado pelo professor Dr. Rodrigo Andrade Ramos, da Escola de Engenharia de São Carlos, na Universidade de São Paulo, no número de inscrição 5893. Hoje eu vou falar um pouco sobre análise dinâmica de bancos de baterias em sistemas de geração interfaceados por conversores. A primeira discussão seria definir por que sistemas interfaceados por conversores. Isso se deve a uma crescente muito recente, principalmente na região Nordeste, do uso de geração de solares fotovoltaicas e eólicas. Isso se deve muito ao semiárido, que tem uma grande incidência de sol e um grande fluxo de vento, além dos portos do Nordeste que facilitam a importação das tecnologias utilizadas para esse tipo de geração. E apesar dessa geração ser muito proveitosa e conseguir se utilizar de recursos como o vento e o sol, ter baixa emissão de carbono, ela apresenta algumas dificuldades técnicas. Uma é a baixa flexibilidade, uma vez que sua fonte primária, ventos e incidência solar, não é controlável e nem sempre disponível ao longo do dia. E a segunda é a baixa inércia, causada justamente por essa separação do sistema que é interfaceado por conversores. Assim, os movimentos das eólicas, o movimento mecânico de inércia das eólicas é limitado e as solares, por natureza, já não tem nada girando que possa contribuir com essa inércia mecânica. Então, diferente do que a gente está acostumado com hidrelétricas e com termoelétricas, que tem grandes massas girantes que podem contribuir, principalmente no controle primário, quando está quedas de frequências, a gente já não tem essa certeza quando a gente está lidando com geração solar fotovoltaica e com geração eólica. E como o SIM, ou seja, o Sistema Interligado Nacional, apresenta essa característica conjunta de operação, o que acontece em uma macro-região pode afetar direta ou indiretamente outras regiões. Daí vem a ideia de trazer bancos de baterias e verificar a sua aplicação em sistemas do tipo, a fim de assegurar maior flexibilidade, a capacidade de estocar energia e de simular inércias, né, com inércias virtuais, injetando potência ativa no sistema e mesmo controlando a tensão com potência reativa, se necessário for. A digitalização da rede já é natural no Brasil e é fundamental para esse tipo de processo, justamente para o controle de uma área tão extensa de proporções continentais que garante a regulação diária mediante a contingências ou a limites para que a gente não fira nenhuma região de segurança e que as pessoas consigam utilizar de eletricidade sem problemas. Um grande exemplo de uma tragédia que aconteceu devido à falta de uma parametrização, de uma digitalização decente, foi o apagão de 2023, onde o sistema não acusou uma falha, o sistema de proteção ativou, isso fez com que faltasse energia, e não só no Nordeste, mas no Sudeste, e principalmente na capital paulista. O pacote CPEL foi escolhido para ser o lugar virtual onde a gente faria esse modelo de baterias, justamente porque o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, que foi fundado pela Eletrobras, já é base nacional há muito tempo. Contém alguns softwares de simulação específicos que foram usados de simulação estática e dinâmica e são referências para reguladores, por exemplo, o Operador Nacional do Sistema e outras empresas do setor. 2 artigos foram utilizados. O primeiro artigo também faz uma implementação em CPEL, no ponto em que o outro artigo internacional utiliza o segundo software que a gente vai abordar um pouco no final. A grande diferença que eu fiz nessa pesquisa para alguns artigos consultados foi a mudança da versão do REPC, que é o Renewable Energy Plant Controller, e esses modelos todos vêm do EPRI, que é Electric Power Research Institute, eles já são uma espécie de convenção quando simulando esse tipo de sistema. A mudança da versão se deve porque essa foi específica para sistemas de rede fraca, com alta impedância, problemas de tensão, ou suscetíveis a variações, mesmo que pequenos distúrbios. E a possibilidade de expansão para o REPCD vem justamente do aumento de modularidade que permitiria esse teste em mais barras, ou mesmo em modelos reduzidos, quando se quer preservar barras específicas, o que eu acredito que seja interessante para justamente incentivar a pesquisa nessa área, que são cada vez mais necessárias. A validação foi feita comparando com os dois outros softwares, o CPEL do artigo 1, que é o mesmo software implementado, e o PowerRoad do artigo 2. E os resultados foram satisfatórios, pois apresentaram convergência para pontos de operação muito similares, quando não iguais, convergências às vezes mais rápidas ou um pouco mais demoradas, a depender do tipo de falta simulada, mas sempre coerentes com o esperado. Eu deixo os meus agradecimentos à Total Energies, que financiou o projeto, à Fundação Universidade de São Paulo, que fez o intermédio entre a gente e a Total Energies, e ao Laboratório de Análise e Controle de Sistemas Elétricos de Potência, o LACSEP, onde a pesquisa foi conduzida.